Se a gente parar de sonhar, acaba a vida. Não tem sentido a vida sem sonho, né? Mas o que adianta um sonho se isso não virar um plano para realizar? Então, sonho é uma coisa talvez relacionada à automotivação. Agora, plano é ação. E o medo, ele tem aversão por ação. Qualquer momento que tiver algum sentimento de medo, procura agir, procura movimentar, para ver como o medo diminui ou desaparece, né? Então, quanto a planos, vamos falar, como o tema da palestra é consciência financeira, de alguns dados que talvez não façamos a conta no dia a dia. Então nós os referenciamos aqui no DSOP e agora é uma parte da palestra que vem assim com informações para a gente refletir. Valor do dinheiro, né, o valor das economias. Se nós depositarmos, economizarmos R$50 por semana, ao longo de 20 anos nós teríamos acumulado ali R$144 mil. Ao longo de 30 anos, R$415 mil. R$5 ao dia, que poderia ser despesa com cigarro, lanche ou alguma outra coisa, não dizendo que o lanche seja futilidade, mas muitas vezes é, porque talvez não fosse necessário, ao longo de 20 anos, R$108 mil, ao longo de 30 anos, R$311 mil. Quando a gente pergunta sobre que nível de consciência as pessoas que participam de alguma atividade, seja palestra ou qualquer outro formato, muito poucos, eu não sei a impressão de vocês, fiquem à vontade se quiser expressar, mas muito poucos têm essa consciência do valor do dinheiro. E aqui nós poderíamos dizer assim, em 30 anos, há justificativa para alguém não ter teto? Alguns poderiam dizer, poxa, mas economizar R$50 por semana são R$200 por mês. Será que para quem ganha R$1.000, R$1.500, num esforço não daria para segurar esses duzentinhos? Com algum consumo que talvez o status ali está exigindo? Essa é a proposta de reflexão, para que aqueles que sonham ou deliram, né, olhem um pouquinho com a realidade e vejam o valor do dinheiro. Outro dado importante, vejam isso aqui, olha, juros a favor. Uma aplicação mensal de R$100 vai gerar ao longo de um ano, se for guardado 1.200, se for aplicado a uma base de correção em torno de 0,8%, isso aqui tem variações, mas um pouco para mais, um pouco para menos, dá para a gente ter uma noção de grandeza aqui. Dá R$1.254 em um ano. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui, em 10 anos, R$100 por mês, de 12 vira 20. Em 30 anos, R$36 mil vira R$207 mil. Nós estamos falando aqui de poupança, de investimento, onde todos têm acesso. Né? Então, justificativa para aqueles que chegam com 40, 50 anos de idade e falam, não tenho meu negócio porque eu não tenho dinheiro, não tenho a minha casa porque eu não tenho dinheiro. Onde foi esse dinheiro que passou nas mãos? Né? Outro ponto importante é nós contrapormos essa situação e infelizmente essa é a realidade para uma grande parte das pessoas, que é os juros contra. Dá só uma olhada nisso. Uma dívida de R$100 em 10 anos vira 9 milhões. Veja que banco é um bom negócio. Em 15 anos, essas são as contas dos economistas da DSOP. Se quiserem entrar no site, ver, pesquisar, é uma instituição fantástica em termos de serviços que oferecem. Em 15 anos, R$100 vira R$2.800.000. Para quem tinha uma dívida de R$100, qual é a possibilidade de pagar essa dívida? Então, vejam lá, os juros a favor e agora contra. Então, qual que é a reflexão que a gente faz? A gente quer cair numa armadilha ou nós queremos lutar, né? Acho que tem alguma coisa que passe por aí. Mas tudo isso passa por comportamento. Ou seja, como que eu vou agir diante disso tudo? Isso é uma decisão individual. Né? O que colocamos aqui é um comparativo entre uma pessoa que seja consumidor num perfil consumista ou consciente. Veja que nós estamos respeitando a definição de que estamos numa sociedade consumista, né? E nós estamos também aqui não entrando em discussões ideológicas, se é certo, se não é, se o modelo está certo ou errado. Essa é a nossa realidade, né? Então, do ponto de vista comportamental, o consumista ele gasta compulsivamente, o consciente pondera antes de comprar. Agora, dá uma olhada nisso aqui, ó. O consumista ele orienta-se pelo status, né? O consciente orienta-se pelo estilo de vida sustentável. Vejam para onde está indo a economia. Vejam que os valores intangíveis de empresas hoje estão relacionados a quê? As marcas estão procurando respeitar meio ambiente e vender isso como diferencial. E isso tem atratividade, né? Essa questão do choque terapia, né? Eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou depressivo. Vai e gasta mais cenzinho que poderia estar virando dinheiro.
É uma reflexão que a gente tem que fazer com muita seriedade. E é justamente nesses momentos de oscilação, por isso que essa abordagem eu falei no início, não tem como, eu falo isso por força do ofício. Né? Não tem como você trabalhar um jovem, não tem como você trabalhar alguém de meia idade. E quando eu falei desses trabalhos com veterinários, nós vimos pessoas com 50 anos de carreira, anotando e falando, poxa, eu preciso mudar alguma coisa, com clínica estabelecida, mas com dificuldade. Quer dizer, com todo um know-how ao longo de um tempo de carreira e com dificuldade. Então, quando falamos assim, dá para fazer essa abordagem fora de uma casa como essa aqui, né? Sem passar pelo lado comportamental do pensamento e de uma filosofia espiritualista, né? Essa palestra, como falamos antes, ela tem assim, até para os racionalistas que estão aqui, militantes, quando eu falei que ela tem um pouco da diferença daquele conteúdo das palestras de reunião de estudo, não estou colocando que ela seja melhor ou pior, não é isso. Nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de pessoa com perturbações psíquicas lá fora passando por isso, e que se nós tivermos uma forma de estender a mão e trazer para sentir esses valores, para fazer essas reflexões, nós estamos trabalhando no sentido da espiritualidade. Então nós estamos aqui somando algumas ferramentas, que são ferramentas de dia a dia, pragmáticas, profissionais do nosso trabalho, e incorporando um valor que permeia tudo, que é o valor da espiritualidade, que ajuda no comportamento, né? Mas nós vamos seguir em frente nessa análise, e falando agora das pessoas com endividamento, né? Aqui, essa pessoa aqui foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer durante uma atualização, um treinamento, e ele dedica a vida dele a ser consultor financeiro. O cliente dele é o cliente endividado. Muito obrigado. Então, ele faz uma abordagem assim, que ele se emocionou, ele tem uma história familiar muito grande, que foi o endividamento dos pais, e ele teve que fazer um trabalho junto. Ele começou assim, né, pegando um pouco da formação dele, e uma forma dos pais saírem de dívida. E ele pegou um gosto por isso e passou a trabalhar, a viver disso na vida dele. Aí eu pedi para ele, falei, posso usar algumas informações suas? Ele me cedeu essas informações pelo ideal que ele tem. Então, olha que coisa interessante. Ele buscou, diante de todos os clientes que ele tem, um perfil de incidência em casos nas clínicas de psicologia. Pessoas com distúrbios psicológicos. Veja, 60% dos problemas são de origem financeira. Então, quando a gente fala assim, falar de espiritualidade, de financeiro, não adiantaria, mesmo que fosse possível, né, a gente trazer aqui uma fórmula de ganhar dinheiro, que isso resolveria. Então, essa abordagem, nós que disponibilizamos nas casas do racionalismo cristão um atendimento, nós não podemos deixar de abrir os olhos para um problema que está acontecendo. É um perfil das pessoas que procuram uma casa do racionalismo cristão, mesmo que não percebam a origem desse distúrbio por que passam, né? Agora vejam que coisa, né? O problema financeiro é a principal causa de separação. Então nós temos que colocar nessa estatística de 60% aqueles casos também de desarmonia conjugal, de problemas com o filho, de problemas com o cônjuge. Olha onde está a raiz das coisas, né? E quando, aqui não é o momento nem a hora de falar, mas quando a gente analisa, por exemplo, possíveis interferências vibratórias em relação ao equilíbrio, né, que afetam o equilíbrio psíquico, se formos buscar e entender isso de uma maneira pragmática, olha onde está a causa. Essa é a razão de ter escolhido esse tema para a gente apresentar aqui como uma forma de nós conciliarmos, né, a nossa filosofia espiritualista. Olha que abordagem interessante como experiência prática desse Edward. É mais fácil tirar do endividamento quem ganha pouco do que quem ganha muito. O que está por trás disso aqui? É exagero falar que é um comportamento? É exagero aquilo que falamos no início, de falar, nós temos que olhar o jovem classe média também. Média alta, inclusive. Eu me lembro que num dos trabalhos de consultoria, apareceu assim uma pessoa, filha de um médico extremamente famoso, que nós não vamos falar nome aqui, com problemas, inclusive policiais, decorrentes de não ter controle sobre o consumo. Então não é algo que atinge somente aqueles socialmente menos favorecidos, embora, né, todos, vamos dizer assim, merecem a atenção, né? Então, voltando àquele aspecto da economia que é a ciência da escassez,
todas as vezes que implica-se em analisarmos as necessidades humanas e entendendo que elas não podem ser satisfeitas, nós temos que ou fortalecer o lastro ou aliviar o peso. E dentro disso, é uma proposta, sempre que levamos, de olhar a nossa vida como se fôssemos uma empresa, limitada ou sociedade anônima. Essa parte de racionalização das despesas é algo muito interessante e queria colocar aqui um modelo que nós trabalhamos nesses trabalhos que fazemos com profissionais, e isso, até pela simplicidade talvez, ela traz assim um resultado extremamente satisfatório. Primeiro eu quero ressaltar aqui que, se nós formos procurar e fazer pesquisa, existem centenas de aplicativos de gestão financeira pessoal. Então não há aqui uma proposta de querer levar um modelo que substitua. Porém, muitas vezes a gente percebe pessoas extremamente endividadas com todos esses aplicativos encantadores que tem. Por quê? Porque não trabalhou uma conduta diante de uma ferramenta que vai apenas ajudar na organização. Se não mexer no comportamento, não tem como. Se não ampliar a visão, se não ver a coisa como empresa, não vai ter jeito, né? Então, deixa eu só colocar aqui uma mudança que é assim, ó. Quando se faz um planejamento, essa aqui é uma planilha resumo. De quanto se gasta, essa planilha ela começa com uma previsão de despesa, conta a conta, então tudo que se faz ao longo de um ano. E aloca-se essas despesas mensalmente. Não esquecendo daquelas despesas que incidem esporadicamente, porque essas normalmente são as despesas quebra-caixa. Então, por exemplo, uma revisão de um carro. Bom, faz-se uma estimativa e coloca-se no mês respectivo que vai ter aquela despesa. Quando se soma todas essas despesas mensais e as esporádicas, tem no conjunto dos 12 meses um total que dividido por 12 vai dar um valor que seria o valor necessário para que se tenha o rendimento, a receita necessária para fazer frente à despesa. Se tiver uma distorção, algo tem que ser feito, né? que foi o exemplo do chart anterior. Então essa planilha, ela é consolidada depois e vira aí, vamos dizer assim, é o mais prático, o mais simples possível, e em cima disso a gente desenvolve um trabalho de planejamento pessoal, né? Para que se possa ter um equilíbrio. Então, como o objetivo aqui ele não é aquilo de nós trabalharmos, e até porque o formato aqui é palestra, nós jogamos uma reflexão, e talvez seja esse o momento de nós falarmos sobre a cereja do bolo dessa palestra. Eu não gosto de colocar as minhas preferências, que eu acho que o mais importante é o que vocês percebem e se tem o proveito ou não, mas é a abordagem que nós fazemos do ponto de vista da espiritualidade. Então, uma reflexão que é muito comum nós observarmos é a falta de até interesse de saber o que nós viemos fazer nesse planeta Terra. E diante disso, nós selecionamos alguns trechos de um autor que faz parte da bibliografia do racionalismo cristão, e referindo aqui ao livro Ao Encontro de uma Nova Era, vejam as abordagens que ele faz e vamos contrapor com tudo que nós passamos até agora aqui nessa apresentação. Então ele coloca, isso aqui é uma transcrição do que está nesse livro Ao Encontro de uma Nova Era, que a luta pela sobrevivência, ela é uma obsessão avassaladora. Não se olham os meios para atingir os fins. Lembram de Scarlett O'Hara? Da cena? Todos os golpes são válidos, alguma semelhança com o que a gente vê nos noticiários. Salve-se quem puder. Os recursos do que a gente também vê nos noticiários. O objetivo aqui não é ficar analisando aspectos políticos, né? Mas faz parte. Os desequilíbrios nos orçamentos, palavra de Luiz de Souza, do jeito que está no livro. Desigualdades no trato humano, desorientação na aplicação dos recursos morais. Matar, mentir, lembra das palavras de Scarlett O'Hara? O progresso material descontrola o ritmo do conjunto. Tem alguma sinergia com o que nós falamos anteriormente, com o que nós trouxemos? Então veja, como nós estamos falando aqui de valores, eu estou me permitindo nessa palestra colocar a lógica entre tudo aquilo que muitas vezes numa reunião pública nós ouvimos no racionalismo cristão, e talvez
alguns podem sair com aquela dúvida, falar, mas que sentido isso tem? O que isso tem de prático na minha vida? Quando a gente pega um livro do racionalismo cristão, a gente fala, puxa, mas isso é tão distante da realidade. É distante da realidade. Veja que as palavras, a percepção, eu estou falando alguma coisa que não faz sentido? Faz sentido, não é? Convulsões, agitações de inconformismo, de não conformidade. Aí, cabe até fazer essa abertura na interpretação da palavra inconformismo. Ou é não estar em conformidade com esse ritmo, de estar na acomodação, de estar naquela área de conforto, na área da desistência, na área de uma postura refratária, ou o inconformismo no sentido de revolta mesmo, de não aceitar e de tirar de si responsabilidades e transferir para um conceito, ou melhor, para um contexto econômico e social e se colocar como vítima. E aí desenvolver aquelas falas vitimistas, onde fui abandonado por alguma entidade, fui abandonado pelos amigos. E isso tudo são pontos de perturbação psíquica que vai afastando do campo de solução. Então, como coloca aqui Luiz de Souza, que são estados de alma rebelado contra o excesso de materialismo. Olha a importância do termo, o excesso de materialismo. O material, ele é importante, ele tem que estar em equilíbrio. Quando é excesso, causa as perturbações. Então o mundo, por certo, não continuará mergulhado por muito mais tempo nesse oceano de materialismo. É uma autorregulação. O número de pessoas depressivas e com ansiedade, que estão se dopando com medicamentos, é extraordinariamente alto, que justifica faturamento da indústria farmacêutica. E digo isso porque trabalhei muitos anos com indústria farmacêutica. Tirando os analgésicos, os antidepressivos, é o segundo maior mercado. O primeiro analgésico, o segundo antidepressivos, e que cresce assustadoramente. E agora, essa abordagem que a gente faz com um cunho didático, de onde nós tivemos pessoas tendo um primeiro contato com uma filosofia espiritualista como é a do racionalismo cristão, nós queremos fazer aqui uma linha de raciocínio paralelo com as coisas que nós falamos relacionadas à materialidade. Então, voltando àquela pirâmide que nós falamos no início, onde tem-se como base o consumo e as pressões que vêm aqui de cada lado, nós estamos propondo uma reflexão em cima de nos olharmos como uma sociedade consumista, como uma sociedade espiritualizada. E, ao invés de buscarmos satisfazer aqueles desejos materiais ou necessidades materiais, nós pensarmos em evolução. Nós estamos falando aqui numa forma de direcionarmos o nosso pensamento. Onde tem ali a pressão pessoal, se nós colocarmos os atributos espiritualistas, e onde estão as pressões sociais, as faculdades espirituais. E ter nessa linha que faz a ligação entre a espiritualidade e a evolução, as leis evolutivas, a que nós todos estamos sujeitos a elas, como falamos repetidas vezes no racionalismo cristão. Desse lado dos atributos espirituais, encontrarão os que tiverem interesse em desdobrar sobre a leitura do que aqui está sendo falado, uma lista dos principais, que são alguns, que está no nosso livro base, que é o Racionalismo Cristão, na sua 45ª edição, ou no Práticas do Racionalismo Cristão. E vejam que, se atentarem a refletir sobre cada um desses atributos e entender que atributo é aquilo que é próprio, ou seja, são as ferramentas que todos nós temos para trabalhar, nós vamos ver que qualquer daquelas dificuldades ou situações que nós mostramos anteriormente, aplica-se. O raciocínio, para não se perturbar, a organização do pensamento, a inteligência, que é a nossa faculdade maior, que utilizamos para fazer frente a todos os desafios, e aqui equilíbrio mental, que é um atributo espiritual. Isso, quando a gente fala é um atributo, faz parte de nós, quer dizer assim, está lá dentro, é só atingir isso, é só buscar e externar e fazer crescer, sobrepondo a força que está lá dentro. São forças espirituais para reagir a qualquer situação. No que se refere a faculdades espirituais, nós estamos falando de um contexto um pouco mais amplo, cuja utilização não adequada vai afetar outros. Por exemplo, o livre-arbítrio. Se utilizamos mal o nosso livre-arbítrio, nós vamos afetar alguém. Então, por isso que nós colocamos um local de pressões sociais. Entre eles estão aqui algo que quisera que isso aqui fosse trabalhado em todas as escolas.
O jovem aprender a trabalhar a intuição para poder perceber na hora de tomar uma decisão. Naqueles momentos em que precisa escolher uma carreira, precisa escolher um cônjuge, precisa escolher se escuta o pai ou se escuta os amigos, entre aspas, amigos. Né? Então são pontos que, se fossem dado atenção, entendido, compreendido, com certeza hoje nós teríamos uma sociedade extremamente diferente do que a gente vê. Né? E nós queríamos falar aqui, que foi uma solicitação da Maísa, quando nós falávamos da palestra, sobre as leis evolutivas. E aqui seria uma grande dica para todos aqueles que planejam, o jovem que está decidindo sobre uma atividade profissional ou sobre um curso a seguir, aqueles de meia idade que está se sentindo numa pressão, desanimado com o trabalho, aquele de uma idade um pouco maior e que precisa ainda manter-se produtivo. Então, entendendo as leis espirituais, são pistas importantes que nós temos para gerar o nosso progresso. Então, nós vamos falar, como definição, que leis evolutivas são leis impulsionadoras do progresso humano. Existe para que haja uma autorregulação de todas as ações individuais ou de um sistema, para que a coisa possa continuar em evolução. Por quê? Quando a gente vê o campo da metafísica, e principalmente o da física quântica, as redes sociais estão sendo bombardeadas com vídeos do planeta que está se aproximando para destruir tudo, que está havendo um realinhamento de planeta, que já foi cantado em música, que existe, que isso afeta microcomponentes da nossa constituição física, e isso determina um estado que está relacionado com a depressão, que está relacionado com a ansiedade, e que isso vem de um plano cósmico, e etc, e etc, etc. O codificador da nossa doutrina, ele deixou de olhar isso aqui e procurou olhar dentro de nós mesmos, porque é o que nós temos controle. Nós não temos controle de tudo isso que possa ou não estar por acontecer. Né? Então essas leis, que são essas leis evolutivas, elas estão para que as coisas se realinhem e para que esse planeta não caia nas mãos de um doido que aperte um botão e exploda tudo de uma vez. Onde tudo que estamos construindo, ele fique à mercê de uma decisão de apertar um botão apenas. Né? Então, essas leis, elas são impulsionadoras, e é assim que tem que ser vistas. E muitas vezes, quando falamos de leis evolutivas, se pensa em castigo, se pensa no retorno das maldades que fizemos. É importante também essa reflexão, mas mais importante é nós entendermos que nós evoluímos por essas leis. E nós ressaltamos as três principais, como a lei de causa e efeito, a lei do retorno e a lei da atração, das quais nós queremos hoje, nesse curto espaço de tempo que falta, falar sobre a lei de causa e efeito, mas num enfoque voltado àqueles que se abrirem para a compreensão e adotar isso como um objeto de estudo e de aprofundamento, com certeza vai ter pistas importantíssimas para ter sucesso na vida, inclusive na material, por que não dizer assim? Então, nós fizemos aqui aquele modelo contábil que nós já aplicamos, e nós vamos dar alguns exemplos aqui de causas e os seus efeitos. Quando nós desenvolvemos as nossas aptidões, o efeito é um melhor preparo. Então, para aquele imediatista que fala, puxa vida, eu vou escolher essa profissão porque dá grana agora, será que ele está olhando as aptidões? Tem uma relação com atributos espirituais. Mas vamos falar aqui de um ponto de vista mais perceptível aos olhos da maioria. Quando se trabalha aptidões, e se compreende e se domina, emprega-se, a probabilidade é maior ou menor de ter sucesso na vida? Maior ou menor? Maior, né? Por quê? Porque está alinhado com aquilo que eu tenho mais facilidade de fazer, que eu tenho competência para fazer. Se eu vou lutar contra isso, eu posso também evoluir, mas o caminho é um pouquinho mais longo. Só precisa ter a consciência de que o efeito talvez seja um pouquinho mais adiante. Ou talvez não seja na proporção que teria se tivesse alinhado com as aptidões. Quando se tem um melhor preparo e aplica essas aptidões, o que acontece? Solucionamos problemas. Causa e efeito, tá certo? Em etapas diferentes. Né? Solucionando problemas, problema solucionado. Existe razão para preocupação? Para distúrbio, para medo, para insegurança? Quando temos um problema resolvido, o que é que nós temos? Evolução e recompensas. Se eu escolho bem uma profissão, eu estou satisfeito, estou consciente que tem dificuldades, mas está na minha linha de aptidões, eu as emprego para solucionar esses problemas. Ora, o que é uma profissão? Se não solução de problemas que surgem pela frente. O que faz um matemático? Solução de problemas.
para usar o caso mais explícito e literalmente falando. Então, em tudo, um administrador, o que ele faz? Soluciona problema. Um consultor, o que ele faz? Soluciona problema. Então, a lei de causa e efeito, ela está na proporção da positividade e da nossa compreensão e daquilo que nós conseguimos aplicar nessa direção, né? Agora, claro, se existe um mau uso do livre-arbítrio, o que faz a lei de causa e efeito? Ela dá uma nova oportunidade e não um castigo. Então, para alguns que, vamos dizer, têm uma tendência a aceitar melhor os conceitos da espiritualidade, eles podem dizer assim: bom, eu vou corrigir em algum momento, que seja em outra encarnação, mas vamos pegar aqueles que querem focar a presente encarnação, ou seja, a vida atual, né? Quando se erra, quando se toma uma decisão errada profissionalmente, errada porque se constatou ao longo do tempo, ou durante o estudo, que as aptidões não estavam alinhadas com aquilo que queria fazer, o que se faz? Essa sensação de frustração é uma oportunidade que a lei de causa e efeito está dando para rever o processo e começar num outro caminho. Qual o problema de um jovem ter que brigar com o pai porque está mudando uma profissão? Está se reencontrando num caminho, desde que esteja voltado a construir, a busca, a algo construtivo, que não seja volúvel, que não tenha passado pelo crivo da razão, da análise constante, permanente e metodizada. Qual é o problema? Então, a lei de causa e efeito, se ela for vista como castigo, ela afasta. E é por isso que existem desistências de pessoas com qualidades e habilidades fantásticas, mas que desistem diante das primeiras dificuldades que aparecem numa atividade de vida. Porque não entende essa lei de causa e efeito. O desconforto inicial é um alerta que está sendo dado, para que se reposicione, para que volte aos atributos e use um outro. O meu da vontade, ele está fragilizado nesse momento, então eu vou usar o atributo do raciocínio, para entender o que a lei de causa e efeito está me trazendo. E para aqueles que têm essa visão mais larga, de que aquele que praticou crimes nessa encarnação, se não recompor isso do seu corpo fluídico nessa encarnação, ele terá numa outra encarnação um papel diferente para recuperar isso, para resgatar ou para recompor. Também estamos falando de lei de causa e efeito. Aí cabe naquele caso onde muitas vezes a gente vê aquelas mães chorando na televisão quando um filho é condenado à cadeia por ter praticado crime, fala: tudo que eu fiz foi em vão, né? Mas vejam bem, como que é a lei de causa e efeito? Se não nessa, em outra encarnação, esse espírito vai se recuperar, porque existe essa necessidade. Isso é algo que, por isso que insistidas vezes e repetidas vezes falamos, todos estamos sujeitos a elas, são leis, não mudamos essas leis, né? Então, nós vamos voltar aqui àquelas reflexões do porquê dos desequilíbrios no planeta, e nós falamos aqui do comportamento humano hoje, né? A falta de compreensão das leis evolutivas que foram criadas pela inteligência universal, e nós voltamos lá ao Luiz de Souza. E vejam as abordagens, né? Voltando àquele início da palestra, as classes sociais. Então, o que Luiz de Souza coloca é que para a criatura lançar fora as mazelas que tem escondidas na alma, é preciso dar-lhe oportunidade para evitar que fiquem incrustadas lá dentro e com isso retido na marcha da evolução. Isso é a lei de causa e efeito. Ele coloca também que as classes sociais não existem nem sobre as classes sociais, que não existem nem existirão injustiças na direção do universo, em que os seres se encontram e vivem. Então, dentro dessa lei de causa e efeito, muitas vezes o espírito precisa vivenciar experiências diferentes que, com muitos recursos financeiros, ele não vivenciaria. Então, ele se propõe a isso, numa outra encarnação. Isso depende do plano evolutivo de cada um. Então, não há discriminação, não há razão para preconceitos, né? E não quer dizer que a pessoa escolhe vir ficar estagnada numa classe menos favorecida. Por quê? Porque ele tem atributos para a luta, ele pode ascender, ele pode não ser um milionário. Vejam hoje no casamento lá da princesa, né? Quantas pessoas fora do castelo e quantas dentro? Fosse isso, então, todos queriam ser rei e rainha. Então, a grande parte da população vai passar uma vida frustrada, né? Tem algum sentido aí para a gente refletir sobre isso, né? Então, continuando ali com Luiz de Souza,
a abordagem de que a hierarquia terrena, que são classes sociais que nós estamos falando, ligadas ao dinheiro como instrumento, ela pode ser uma boa oportunidade de elevar o débito espiritual. Mas vejam a armadilha que muitas vezes aqueles que têm mais recursos acabam caindo. Né? Acha que, se nós formos analisar perfis, onde prepondera a arrogância, a prepotência? É naqueles que têm menos e que sofrem, ou naqueles que têm mais e que também sofrem, né? Então o mau uso da hierarquia faz com que dentro dessa lei que nós estamos falando de causa e efeito, sofram hoje o que outros sofreram ontem e sofrerão amanhã o que outros sofrem hoje, pela troca, né? Por aquele ato que afetou o outro e que pode voltar para que recomponha, para que se reequilibre na trajetória da evolução. Então o dinheiro e a posição social, ela pode ser uma armadilha para muitos, desde que não compreendam, e colocando também aquela reflexão de que são escolhas do espírito, são oportunidades, são cenários diferentes, são experiências diferentes que justificam o espírito encarnar em cada uma das classes. E é uma evidência muito grande que a gente vê às vezes dois atletas, né? Recentemente nós tivemos, eu não vou me lembrar o nome agora, mas de dois atletas, um que veio de uma situação socioeconômica muito desfavorável, que treinava com fome, e ele conseguiu chegar lá, e um outro de uma classe média, que sempre teve, média alta, que sempre teve todos os recursos, ambos com um histórico de sucesso, de realização, mas o brilho nos olhos daquele que lutou mais é uma coisa assim diferente, não que minimize o outro, mas ele falava, nossa, eu lutei, eu lembro que eu pegava ônibus, que eu comia uma coxinha durante o dia e eu tinha que estar atento para todo o programa de treinamento a fazer, mas ele chegou lá. Então a satisfação dele não expressa uma vibração do espírito de que ele pôde buscar aqueles atributos dele e alocar em direção à realização de algo que ele queria, né? Então qual é o demérito daquele que era pobre em relação ao outro? Nenhum, mas evoluiu, né? Então uma forma de reequilibrar essas questões todas que nós abordamos até agora, eu trago aqui uma proposta de John Stuart Mill, que é um escritor, filósofo e economista inglês, que coloca uma reflexão, né, que aprendi a buscar a felicidade limitando, não eliminando meus desejos, ao invés de tentar satisfazê-los. Então às vezes é uma forma de nós olharmos a vida também. Então uma forma de manter o equilíbrio psíquico é através dos atributos, né, do espírito. E Luiz de Souza, ele coloca uma reflexão muito importante, e essa é outra que, se tivesse forte junto a todos aqueles que tomam decisão, que ele coloca, né, o emprego do vocábulo vontade como errôneo e até antagônico ao verdadeiro sentido que ele tem, colocando que a vontade se manifesta no ato de oposição ou resistência à satisfação de um desejo, na insubmissão às solicitações tanto orgânicas como psíquicas. Então lá atrás, quando nós falamos de choque terapia, o que se precisa para combater isso? Da vontade. E muitos falam o contrário, como ele coloca aqui, é antagônico. Olha, eu tenho vontade de comprar, eu tenho vontade de comprar um carro novo, independente da minha disponibilidade financeira. Isso não é vontade, é o contrário. A vontade é aquilo de ter a ciência do que pode, do que vai lhe causar um malefício, do que vai lhe trazer um endividamento, do que vai lhe trazer preocupações. Aí é desejo, né? Aí é desejo. Desejo. Perfeito. Então, quando vem esses desejos, existe um atributo da vontade, né, que pode combater. E aí, nós sempre vamos entender a questão, né, da vida relacionada ao tempo. O tempo, né, ele está assim, numa interpretação direta da vida. E essa explicação, né, sobre a vida e a correlação com o tempo, ela já foi dita de algumas formas, né? Eu vou tentar puxar de memória uma definição, né, sobre o tempo, que uma pessoa que tem uma sensibilidade extraordinária coloca, né? Ele coloca que o tempo é uma lição que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, acabou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. E agora é tarde demais para ser reprovado. Se fosse dado uma outra oportunidade, eu nem olharia para o relógio.
Eu seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que o amo. E tem mais. Não deixe de fazer o que gosta por falta de tempo. Não deixe de ter pessoas à sua volta por puro medo de ser feliz. Porque a única falta que você terá será justamente desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. E assim, o poeta Mário Quintana define e deixa essa reflexão, fruto de uma sensibilidade, do que é o tempo. Então o tempo ele é tão precioso para desperdiçarmos com frustrações, com preocupações. E se não entenderem que existe uma insistência da minha parte, eu diria, né, como eu disse lá no início, né, a palestra ela foi formulada para que as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer essa filosofia espiritualista, entender que não há mística, que não há trabalhos de trocas de favores. Há um esforço no racionalismo cristão em explicar coisas da vida, coisas que trazem equilíbrio, sem imposição, sem querer entrar no livre-arbítrio de cada um, de cada jovem, de cada adulto, de cada idoso, e querer ter a prepotência de falar que somos os donos da verdade, mas com a convicção de dizer que aqui falamos a verdade sobre a nossa vida e a verdade sobre o melhor uso do nosso tempo. Então, dentro da reflexão consciência financeira, a proposta é que, dentro daquela pergunta inicial de o que podemos fazer para que os problemas financeiros não se transformem em perturbações psíquicas, nós propomos que não deixe que as preocupações financeiras se transformem em preocupações psíquicas. Então eu creio que dentro do tempo que nós estimamos, nós estamos até 15 minutos adiantado dentro da proposta. Eu gostaria de abrir para que todos participassem, enriquece muito as opiniões, só que eu gostaria de aproveitar uma partezinha desse tempo, se vocês toparem, para acrescentar, vamos dizer, um bônus aí na palestra. É um vídeo de 8 minutos e uma conclusão com um chat no final. Se vocês toparem, a gente passa. Se não toparem, a gente vai para as perguntas e para as contribuições. O que vocês acham? Vamos? Então esse vídeo, ele é um vídeo que mostra o quão importante é tudo que a gente coloca na nossa vida em termos de valores. Como a gente equilibra e qual a importância de cada ponto, cada detalhe da nossa vida, de uma maneira simbólica e de uma maneira artística.